projeto Populações Afrodescendentes de Rondônia, Identidades Étnica, Social e Cultural foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares Afro-Amazônicos, GPAA, da Universidade Federal de Rondônia, em conjunto com o Instituto IFRO, com o Instituto IPRO e através de bolsa concedida pelo Ministério da Cultura via Universidade Federal de Pernambuco. Esse projeto buscou trabalhar os eixos de povoamento negro de Rondônia, identificando os principais grupos que formam a nossa população afrodescendente, que hoje somam mais de 50% de toda a população do estado. No primeiro grupo, nós encontramos os remanescentes de Quilombo do Vale do Guaporé, contendo hoje 7 comunidades remanescentes identificadas e regularizadas, e algumas já em processo de titulação definitiva de suas terras. O segundo eixo é formado pelas populações barbadianas, que vieram durante os trabalhos da ferrovia Madeira-Mamoré. Nesse conjunto destacam-se ainda 16 sobrenomes de origem caribenha, barbadiana e inglesa que ainda vivem na cidade de Porto Velho. O terceiro grupo é formado por um conjunto de imigrantes sem identidade étnica definida e veio para Rondônia em diversas ocasiões sucessivas ao longo do final do século XIX, durante todo o século XX e nesse início do século XXI. Essa negritude sem etnicidade foi responsável pela introdução dos cultos de matrizes africanas, pelas identidades carnavalescas e folclóricas ligadas aos festivais juninos, dos bois-bumbás e quadrilhas. Por fim, nós destacamos um quarto eixo de povoamento que está acontecendo nesse momento. Migrantes haitianos que vêm para Rondônia para trabalhos, tanto na usina quanto em obras diversas. Esse novo eixo migratório, iniciado em 2012, ainda está em processo de acontecimento. As populações afrodescendentes de Rondônia refletem um importante processo de povoamento a partir da diversidade étnica, social e cultural, tanto no estado de Rondônia quanto na Amazônia. São grupos distintos que vieram para o nosso estado em momentos variados da história e que marcaram a trajetória cultural, política, econômica, educacional, sanitária, industrial do nosso povo, com seu trabalho, com suas contribuições e com seu povoamento. A formação do Vale do Guaporé, ela vai acontecer no século XVIII, né? Por que vai acontecer? Porque vai ter a mineração no Vale do Guaporé no século XVIII, na metade do século XVIII, vai começar na região de Vila Bela da Santíssima Trindade. Isso vai gerar todo um processo de colonização, né? Esse processo vai trazer os escravos, os africanos que vão ser escravizados, vão vir para essa região e vão formar, né, a mão de obra que vai trabalhar tanto na construção da primeira capital do Mato Grosso, que é Vila Bela da Santíssima Trindade, e também na própria garimpagem da mineração, né? E o que vai acontecer? Com a vinda desses escravos, com a formação dessa colonização portuguesa, também vai fortalecer as fronteiras. Os escravos também, os africanos escravizados, vão fazer o Forte Príncipe da Beira no final do século XVIII, e aí vão gerar várias comunidades quilombolas a partir desse momento, né? O que vai gerar as comunidades remanescentes de quilombos? As comunidades vão nascer então desses negros que no século XIX vão ser abandonados pelos brancos, pelos seus senhores brancos, que vão voltar para a nova capital do Mato Grosso, né? A nova capital, que é Cuiabá. Cuiabá vai ser a capital a partir da década de 20 do século XIX, vai ser a capital do Mato Grosso, né? E assim Vila Bela da Santíssima Trindade vai ser abandonada, vai ser deixada para os negros a partir daquele momento. E aí, o que vai acontecer? Antes disso, já tinha a formação dos quilombos, né? O famoso quilombo dos piolhos também vai nascer nesse momento. E outros quilombos, no Rio Corumbiara, Rio São Miguel, no próprio Guaporé, há a formação dessas comunidades. Essas comunidades hoje, a gente tem quase uma dezena
de comunidades remanescentes de quilombo. Pedras Negras, Santo Antônio do Guaporé, no município de São Francisco, Santa Fé, Santa Isabel e Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques, né? Laranjeiras e Santa Cruz, no município de Pimenteira do Oeste. Esses são as comunidades quilombolas, as comunidades que vão lutar hoje para ter a sua titulação, né? Essas comunidades que vão viver do extrativismo, da borracha, da castanha do Pará e da poia, vão viver da natureza em relação com esse meio ambiente e que vão sofrer agora, nesse momento, no século XX, a pressão da colonização agropastoril, né? A chegada, a abertura da estrada da BR-429, né, que vai de Paraná à Costa Marques, ela vai pressionar essas comunidades, né? E também, além da pavimentação que acontece nessa década, que vai mudar a vida das comunidades, tanto na questão de cultura, na questão do trabalho, na questão social, na questão da religião. Então ela vai transformar a vida dessas comunidades quilombolas. Para ter essa abertura, né, para ter o bônus da abertura 429, vai se criar a Rebil, que vai pressionar a comunidade de Santo Antônio e Pedras Negras na década de 80. E durante esse período vai ser proibido a agricultura familiar nessa região. As duas comunidades, Pedras Negras e Santo Antônio, são as duas que se mantêm, mantêm ainda um estado de relação com o meio ambiente, fora da comunidade, vamos dizer assim, da colonização agropastoril. As outras já estão com um processo de encontro, né? Um processo que está mudando a sua cultura, as suas relações sociais que acontece. A maior herança das comunidades quilombolas é a Festa do Divino, que completou 121 anos, né? A festa foi trazida de Vila Bela da Santíssima Trindade por Manuel Fernandes Coelho, que era um negro que vai formar a primeira festa em frente à comunidade de Pedras Negras, que na Ilha das Flores, e ali vai se iniciar a maior festa de Rondônia e também a mais antiga, né? Uma festa que hoje é uma mistura dos quilombolas, bolivianos e brasileiros, né? Formando aí o maior legado cultural de Rondônia. Então os quilombolas são o grupo mais antigo étnico de Rondônia. O segundo eixo de povoamento negro do estado de Rondônia é formado pelos remanescentes dos chamados barbadianos, populações de origem afro-caribenha que durante o final do século XIX e a primeira metade do século XX migraram em função de diversas grandes obras do capitalismo internacional para diversas partes do mundo. Na Amazônia, esses afro-caribenhos, conhecidos como barbadianos, trabalharam na construção do Porto de Belém, do Porto de Manaus e da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em Porto Velho, atualmente, sobrevivem 16 grupos familiares de origem barbadiana, 16 sobrenomes de origem barbadiana. Foram importantes porque se constituíram na primeira classe média negra do Brasil. Um grupo letrado, de origem protestante, contribuiu para a fundação das igrejas protestantes, Primeira Igreja Batista e Assembleia de Deus, além da Igreja Anglicana. Contribuiu para a educação, para o avanço na medicina, primeiro corpo profissional de enfermeiras negras do estado de Rondônia, trabalharam nas obras da Madeira-Mamoré, trabalharam em diversas obras do setor público e privado do estado de Rondônia e na cidade de Porto Velho, e ofereceram à cidade de Porto Velho contribuições inestimáveis, tanto na área econômica quanto na área social, cultural e étnica. Os barbadianos hoje vivem em áreas diversas da cidade. Pertencem a grupos majoritariamente protestantes e trabalham como educadores, como médicos, como funcionários públicos, empresários da iniciativa privada, agentes culturais, respondendo também pela fundação dos primeiros manifestos do movimento negro na cidade de Porto Velho. A região de matrizes africanas
Estabeleceram-se em Porto Velho nas primeiras décadas do século XX, logo após a fundação da cidade. Estudiosos discutem pequena divergência quanto ao ano de fundação do terreiro de Santa Bárbara, uma casa-mina nagô, trazida por uma negra maranhense da cidade de Codó, durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A ela se atribui a fundação do bairro Mucambo, atrás do cemitério dos Inocentes, onde então eram enterradas pessoas indigentes, pobres e quem não podia ser sepultado no cemitério da Candelária, ligado ao empreendimento ferroviário. A história dos nossos terreiros se confunde com a história da nossa cidade, e os cultos afro-brasileiros surgiram paralelamente aqui nessas regiões. O primeiro terreiro foi Santa Bárbara, de tradição mina-nagô, de origem maranhense, foi fundado por Dona Esperança Rita nas primeiras décadas do século XX. Alguns autores discutem se foi 1912, 1916 ou 1920, as datas são controversas. De toda forma, nós sabemos que no início do século XX, Dona Esperança Rita já atuava decisivamente na cidade, inclusive promovendo o resgate das mulheres condenadas do navio satélite que se tornaram as suas primeiras filhas de santo no terreiro de Santa Bárbara, fundado no bairro do Mucambo. A tradição mina continua com Dona Chica Macaxeira, importante mãe de santo que prevaleceu na cidade até a década de 1970, quando os conflitos locais fizeram com que a prefeitura retirasse o seu terreiro da atual Avenida Abunã e o levasse para o outro lado do Rio Madeira, na BR-319. No início do século XX, a cidade de Porto Velho surgiu como um importante ponto de partida da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Paralelamente à fundação da cidade, chegaram também as primeiras manifestações dos cultos de tradição afro-religiosa aqui na cidade. O primeiro terreiro foi chamado Santa Bárbara, ou Recreio de Iemanjá, e tem uma tradição mina-nagô que sobrevive até os dias de hoje. É o terreiro mais antigo de Rondônia. Fundado por Dona Esperança Rita, no bairro do Mucambo, que também foi fundado por ela, esse terreiro abrigou, dentre outras pessoas, as mulheres condenadas do navio satélite. O terreiro de Santa Bárbara teve sua atuação decisiva na primeira metade do século XX e foi seguido pelo terreiro de Dona Chica Macaxeira, o Samburucu. Dona Chica Macaxeira atuou até a década de 1970, quando, em conflitos com a prefeitura, teve seu terreno transferido para o outro lado do Rio Madeira, no quilômetro 30 da BR-319. Dessa forma, a tradição mina-nagô começou a decair na cidade de Porto Velho. Nos anos 1940, fortemente influenciados pela política de exclusão do governo Vargas, os candomblés e os terreiros minas entraram em conflito com a polícia e com a Igreja Católica. Esse é o período em que prosperam na cidade de Porto Velho as umbandas. As umbandas se desenvolvem tranquilamente, apoiados de certa forma pelos poderes locais, pela própria medicina e pela antropologia, entre as décadas de 40 e 70. Ao final dos anos 1960, já se notam as primeiras movimentações de praticantes de candomblé na cidade de Porto Velho. As primeiras tentativas estão ligadas ao candomblé Angola, mas não frutificaram. No início dos anos 1970, o candomblé Queto, de origem carioca ligado à raiz de Torodê, instala-se na cidade de Porto Velho e domina o cenário afro-religioso até o início do século XXI. No início do século XXI, os conflitos religiosos entre evangélicos e praticantes de cultos de matrizes africanas se aceleram. As umbandas florescem, mas começam a ter processos de embate também. E os terreiros de candomblé começam a sofrer a forte competitividade das igrejas neopentecostais que buscam ali novos adeptos para suas práticas. Atualmente existem em Porto Velho mais de 150 terreiros de tradições diversas, prevalecendo o mina-nagô, o queto, as umbandas, mas existindo também os terreiros de Xangô, de origem pernambucana, e poucas práticas ligadas à Jurema. A tradição religiosa africana e brasileira em Porto Velho vincula-se ainda a um conjunto de tradições amazônicas de origem e procedência paraense. Entretanto, as diversas migrações ao longo do século XX e no início do século XXI alteraram esse quadro. Hoje o cenário afro-religioso da cidade de Porto Velho está ligado a culturas de origem baiana, de origem carioca e de origem paulista, em sua maioria.
Mas deve-se lembrar que, além dessa imensa contribuição no campo da religiosidade popular, as culturas negras de Porto Velho e de Rondônia influenciaram decisivamente outras práticas, como a Festa do Divino no Vale do Guaporé, a educação pública através dos barbadianos, os carnavais com os migrantes descontextualizados da identidade étnica do ciclo da borracha, do ciclo da mineração e da colonização agrária, a formação de grupos ligados a folclores diversos, principalmente ao folclore junino, dos boi-bumbá e das festas juninas de origem nordestina, e podemos citar uma série de outras contribuições. É ampla a herança deixada pelas populações de origem negra na formação da cultura e da sociedade do estado de Rondônia. Nosso quarto eixo de imigração ela é composta pelos haitianos. O Haiti é o país mais pobre da América Central. Ele tem uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas, sendo que 95% dessa sua população ela é negra. É a sua população vivendo com cerca de $3 por dia. Como se já não bastasse todos esses problemas de ordem social e econômico, em 2010 o Haiti ele foi abalado por um terremoto de magnitude 7.0 na escala Richter, onde atingiu principalmente a sua capital, Porto Príncipe. Devido a esse terremoto, toda a estrutura da capital haitiana ficou destruída. Cerca de 330 mil pessoas ficaram desabrigadas. Devido a esse terremoto, que atingiu a capital Porto Príncipe, o Haiti ele ficou super abalado por todo esse processo. Aproximadamente 100 mil pessoas foram mortas, aproximadamente 300 mil pessoas ficaram feridas e 1,5 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Devido a todo esse fator, começou a haver uma onda de migração para o Brasil. Vale ressaltar que não é a primeira vez que o Brasil recebe levas de imigrantes. E mais precisamente aqui em Porto Velho também, não é novidade nenhuma que tenhamos imigrantes aqui na nossa cidade. É importante ressaltar que o Porto Velho, que Rondônia já passou por tantos outros ciclos migratórios. Teve primeiramente o ciclo do ouro, depois o ciclo da borracha e atualmente o ciclo das usinas do Madeira. A viagem até o Brasil e até aqui em Porto Velho é uma viagem muito longa e ela é feita por várias etapas. A primeira etapa ela é feita saindo do Haiti até chegar na República Dominicana. Da República Dominicana ela é direcionada a Guatemala. Da Guatemala eles vão para a Bolívia, para o Peru. Do Peru eles chegam na Bolívia até atravessar com a fronteira Rio Branco, chegando aqui em Porto Velho. É importante falar que atualmente aqui em Porto Velho nós temos cerca de 2.800 haitianos vivendo aqui em Porto Velho e eles estão distribuídos das mais diversas maneiras, principalmente na questão trabalhista. Eles encontram-se nos setores alimentícios, nos setores de construção civil e principalmente nas usinas hidrelétricas de Porto Velho. O terceiro segmento de imigração de negros para o estado de Rondônia se dá com o que nós convencionamos chamar de fluxo de negros isolados, a negritude sem etnicidade. Isso porque essas migrações se dão em vários momentos distintos da história de construção do estado de Rondônia, principalmente na extração do látex, né, no primeiro ciclo, segundo ciclo da borracha, durante a extração do ouro e da casterita e também na construção e na pavimentação da BR-364. O termo negros isolados, nós queremos dar esse enfoque justamente a essa forma dispersa que se deu essas migrações, né? E quando nós chamamos esse negro de negritude sem etnicidade, nós queremos dizer que esses negros não possuem, por migrarem de maneira esparsas e dispersas e de diversas partes do país, acabam que não possuem aquela proteção étnica como tiveram os barbadianos, né, como tiveram os negros do Vale do Guaporé. E aí, então eles ficam, né, ficam mais propensos a sofrer, a ficar à margem da sociedade, sofrendo com coerções raciais e coisas do tipo. Essa viagem até chegar ao Brasil, além de ser uma viagem muito longa, ela é feita através de forma ilegal, até porque muitos haitianos perderam tudo, inclusive suas documentações. Então eles têm recorrido a formas ilegais de chegar ao Brasil. E aí é que entra a participação de coiotes. Eles chegam a cobrar cerca de 10 mil reais, ou seja, $3.500,
para efetuar essa viagem. Essa viagem, lógico, ela é feita de forma um tanto dolorosa. Alguns dos principais problemas enfrentados pela população haitiana residente em Porto Velho tem sido a barreira linguística. Devido à sua colonização francesa, a língua oficial do Haiti é o francês, mas predomina também outros dialetos, por exemplo, o criolé, que é uma mistura de português, espanhol, francês e algumas línguas internas. Além da questão da barreira linguística, há também um problema com a xenofobia, ou seja, preconceito a pessoas advindas de outras regiões, além do preconceito racial. Chega a ser estranho, porque a nossa população, mais da metade da nossa população é negra. O processo de inserção social dos haitianos aqui em Porto Velho tem se dado das mais diversas maneiras. É importante ressaltar que durante esses 4 anos de estadia em Porto Velho, os haitianos eles não têm uma ajuda formal, mas sim apenas de modos informais. Por exemplo, tem uma igreja aqui em Porto Velho que dá algum tipo de suporte, há igrejas católicas também que dá algum tipo de suporte. Então, assim, os haitianos têm vivido a maneira deles, mas é importante também dizer que o que tem prevalecido entre os haitianos é o amor ao próximo, o amor à pátria e, acima de tudo, o amor ao Brasil. Durante esses vários fluxos de imigrantes, quando nós estamos tratando dos negros isolados, né, uma vasta maioria dessas pessoas que migraram para o estado de Rondônia, nesses momentos distintos, né, como a gente já falou, o ciclo da borracha, o ciclo de extração do ouro, da casterita, né, na construção e pavimentação da BR-364, essas pessoas acabam sendo escaladas para se trabalhar em setores, digamos, com remuneração mais baixa, né? Sendo que para trabalhar em fazendas, como peões, cozinheiras, né? Quando não são donos de terras, principalmente meeiros, né? formando então uma invisibilidade, né, social.